Olá, amigos! Estamos dando início à nossa segunda aula do nosso curso de investimento em bolsa, Invest Insights. Neste capítulo, falaremos das duas escolas que dividem os analistas e investidores do mercado financeiro quando se trata de precificação de ações e da tomada de decisão sobre quais ações comprar, quais ações manter e quais ações vender. Essas escolas chamam-se análise gráfica e técnica e análise fundamentalista. As duas possuem um objetivo ambicioso, que é prever o futuro analisando os dados do passado. Nesse slide, vamos definir a precificação de ações. O preço de uma ação é definido pelo jogo de forças entre compradores e vendedores. Quanto mais procurada uma ação na bolsa de valores, mais ela vale. Quanto mais líquida é a ação, mais intensa é a disputa entre compradores e vendedores. Podemos dizer que isso é similar a um jogo de cabo de guerra. Aqui podemos ver o book de ofertas. Nesse livro, observamos os preços de compra e venda. O preço da ação é formado pelos investidores do mercado que, dando ordens de compra ou venda de ações às corretoras das quais são clientes, estabelece o fluxo de oferta e procura de cada papel, fazendo com que se estabeleça o preço justo da ação. A oferta e a procura por determinada ação é que influencia o processo de valorização ou desvalorização de uma ação. Isso está relacionado ao comportamento histórico dos preços e principalmente às perspectivas futuras de desempenho da empresa emissora da ação. Tais perspectivas podem ser influenciadas por notícias sobre o mercado no qual a empresa atua, divulgação do balanço da empresa, com dados favoráveis ou desfavoráveis, notícias sobre fusão de companhias, mudanças tecnológicas e muitas outras que possam afetar o desempenho da empresa emissora da ação. Nesse slide, podemos ver a definição de análise técnica feita pelo famoso analista do mercado financeiro americano, John Murphy. Para ele, análise técnica é o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço. Este é o grande objeto de trabalho do grafista, a movimentação dos preços. Normalmente, o analista técnico tem como referência o histórico de preço da ação e o volume negociado, tanto em número de negócios como volume financeiro. Aqui podemos ver as premissas que balizam a análise técnica, aquilo que fundamenta o estudo da análise técnica. A primeira premissa é: os movimentos do mercado já descontam tudo. A segunda premissa diz que os preços movem-se em tendência. E a terceira premissa dizem que os padrões de preço se repetem. Os movimentos do mercado já descontam tudo. Esta é a premissa fundamental. Ela afirma que todos os fatores que afetam o preço, ou seja, divulgação de resultados trimestrais, movimentos políticos, efeito manada de investidores, aspectos da economia, já são imediatamente descontados pelo mercado e refletidos no preço atual da ação. Ou seja, os preços refletem o equilíbrio entre a oferta e a demanda por um determinado ativo. Perceba, portanto, que na base da análise técnica não é o gráfico que faz o mercado se movimentar, e sim as forças do mercado que estão refletidas nos gráficos. Como consequência, os grafistas sabem que existem motivos para o mercado subir ou cair, porém não se importam com eles. O que realmente importa é o que as forças do mercado estão mostrando e qual o sentido mais provável de ser seguido. Os preços movem-se em tendências. O conceito de tendência é absolutamente relevante para a análise técnica. Todo o propósito de seguir os movimentos do mercado com gráficos está em identificar e seguir tendência, logo no início de sua formação, e assim poder negociar no mesmo sentido que elas. Existe um conceito amplamente difundido de que uma tendência que está ocorrendo é mais provável de continuar do que ela reverter, sendo toda a teoria de seguir tendências baseada na abordagem de aproveitar uma tendência existente, até que ela dê sinais de reversão. Para isso são utilizados os indicadores de análise técnica. Os padrões de preço se repetem. Muitos dos conceitos de análise técnica têm a ver com o estudo da psicologia humana. Padrões gráficos, por exemplo, refletem a situação psicológica do mercado. Como esses padrões funcionaram bem para prever os preços no passado, assume-se que funcionarão bem para prever preços no futuro. Neste caso, acredita-se que o futuro será uma repetição do passado. Os traders, como são conhecidos os investidores em ações que visam lucrar no curtíssimo prazo, utilizam a análise gráfica e técnica visando prever padrões de negociação que já ocorreram no passado. Eles procuram faixas de preços onde podem ocorrer reversões de tendências, rompimento de regiões marcantes de preço, movimentos com altos volumes de negociações, sugestão de indicadores técnicos e etc.
Aqui temos a definição de análise fundamentalista dada por Gitman e Joyce. É a técnica que procura analisar com profundidade a condição financeira e os resultados operacionais de uma empresa específica e o comportamento subjacente de suas ações ordinárias. A análise fundamentalista e financeira das empresas é a mais utilizada pelos investidores que compram ações como um investimento de longo prazo. Investimento baseado em análise fundamentalista também é conhecido como investimento de valor, o valor investing, e assume que o preço de uma ação no mercado de curto prazo pode estar errado e que a correção acontecerá no longo prazo. Na essência, a análise fundamentalista tem como objetivo encontrar o preço justo de uma ação através da análise dos demonstrativos contábeis da empresa, do setor e da situação macroeconômica do país. Um analista fundamentalista se concentra no estudo dos demonstrativos contábeis da empresa que está estudando. Nomes como EBITDA, alavancagem, ROI, patrimônio, fluxo de caixa, retorno, risco, entre outros, fazem parte do seu vocabulário. A procura por ações baratas em relação ao seu patrimônio é a luta diária. O valor da cotação do momento não é importante, e sim a diferença do preço justo da ação e o valor do preço de compra. Para obter esse retorno, o fundamentalista aceita carregar a ação em sua carteira por meses, às vezes por anos, aproveitando-se dos dividendos pagos para adquirir mais ações desta empresa. Aqui deixamos para vocês uma frase de incentivo. O destino não é questão de chance ou sorte, é uma questão de escolha. Não é algo que você deve esperar acontecer, mas é algo que deve ser conquistado. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula.